Então, bom dia a todos e todas. Nós daremos início, então, a mais uma sessão científica da Fiocruz de Bahia. Hoje temos a honra de receber o Dr. Paulo Machado, da UFBA. Só dar alguns informes antes de iniciar a sessão. O palestrante, então, ele vai ter 40 a 45 minutos para iniciar a sua sessão. As perguntas vocês podem escrever no chat, elas vão ser lidas por mim ao final da palestra. Lembrando, então, que essa palestra ela vai estar disponível a partir de segunda-feira no canal YouTube da Fiocruz Bahia. E também lembrar, então, a todos, todas de manter os microfones e câmeras desligados durante a palestra. Então, dados os avisos, vou iniciar a apresentação do nosso convidado de hoje, Dr. Paulo Machado. É um nosso amigo, colaborador na área de leishmaniose. Eu vou apresentar, então, o Dr. Paulo, os pontos principais da sua formação. Então, Dr. Paulo ele possui graduação em medicina na UFBA, mestrado em medicina também, doutorado pela UFBA. Ele realizou pós-graduação em imunodermatologia no INSERN, em Lyon. Obteve Master of Science pela Cornell em 2014. Atualmente, ele é coordenador e pesquisador associado do Serviço de Imunologia do Hospital Universitário Dr. Edgar Santos, da UFBA, professor da pós-graduação também de Ciências de Saúde da Universidade Federal e preceptor de residência médica em dermatologia na UFBA. O Paulo ele tem dado contribuições seminais nos aspectos clínicos e imunopatológicos na leishmaniose pigmentar, principalmente, na hanseníase também, e também no HTLV, trabalhando lá com o grupo do Dr. Edgar Carvalho. Esse ano eu tive o prazer de receber o Paulo em uma disciplina que eu coordenei, que teve como tema 2030 e ações de promoção à saúde para a população, foi ofertada pelo programa PGPAT. Aqui, Paulo ministrou uma palestra titulada Impacto Social e Psicológico da Leishmaniose Humana, da Leucotânia e Hanseníase na população das áreas endêmicas, falando de um projeto Eclipse, que não é o tema de hoje, mas também é bom saber que o Paulo está envolvido na ciência chamada cidadã, onde foram discutidos engajamento de setores da sociedade, enfrentamento dessas doenças importantes, não somente de profissionais de saúde. Mas hoje, então, a gente vai ter hoje o Paulo falar de um outro tema, que é de imunorreguladores, e eu passo a palavra a ele, então, e dando as boas-vindas, Paulo. Bom, bom dia para todos. Muito obrigado, Valéria. As palavras são mais de amizade do que de merecimento, e assim, é muito bom estar aqui com vocês, é uma honra estar nessa sessão tão importante dessa entidade que é tão importante para o Brasil, né? E onde a gente tem a felicidade de ter muitas pessoas que colaboram já há alguns anos, né? E que a gente conhece, ter amizade com alguns de vocês e um entendimento de que leishmaniose é uma prioridade e é uma das nossas paixões, né? Como pesquisadores e agentes da área de saúde, né? Então, eu queria compartilhar aqui com vocês nossa experiência do grupo, né? Esse é um trabalho certamente de um grupo muito maior até do que estão citados aqui nessa primeira tela. Então, são anos de experiência na tentativa de desenhar, com base em dados de imunopatogênese, é claro, e muitos desses dados de imunopatogênese ou experimentais têm contribuições de vários outros grupos, principalmente muitos aí dentro da Fiocruz Bahia e de outros locais. E é isso que eu queria falar, mostrar um pouquinho desses dados para vocês, do embasamento para alguns ensaios clínicos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, e o racional deles e os resultados, e o que é que a gente pode ter aí de promissor no futuro, que a gente espera que seja próximo, né? Então, gente, essa apresentação é basicamente a mesma que eu fiz no Old Leste. Claro, fiz uma outra modificação pequena assim para conversar aqui com vocês, e adicionei uma ou duas telas só.
Então, vejam bem, é claro que vocês conhecem esse espectro aqui da leishmaniose. Faltou a foto aqui da mucosa, não sei por que não saiu, mas ela estava aí, mas todos conhecem. Falar desse espectro é complicado. Pois não? Pois não? Está saindo a tela ou não? Não está passando os seus slides. Dá um Estranho. E agora? Nada? Não, ainda está no título. Na minha tela está passando. Cadê o homem aí que entende disso? Pronto, doutor. Socorro! Diga dia, aí, meu doutor. amigo. Se o senhor está com duas telas, o senhor clica na tela principal. Sim. Eu estou clicando na tela principal e tá passando. Está entendendo? Então, senhor, por favor, retira a apresentação, né, de novo. Vou dar um ESC aqui, dei um ESC, está agora na apresentação, não está em modo de apresentação. Pronto, aí o senhor faz aquele mesmo processo que eu falei para o senhor do início, por favor. O senhor retira tudo e faz o processo do início, do share screen, por favor. Então, parar de tal, vamos lá de novo. Vamos ver Desculpem, agora. problemas técnicos. E agora? Só falta Passou? uma outra apresentação. Pronto, doutor. Pronto, agora sim. Coloquei. Pronto. Já passou, né? Sim. Então, gente, eu estava comentando a dificuldade de falar em um espectro da leishmaniose, como existe na hanseníase. Mas, de qualquer jeito, a mensagem mais importante aqui, certamente vocês todos devem saber disso, então eu estou revisando isso, é que, além da espécie de leishmania, e certamente determinadas características genéticas dentro de cada espécie, a resposta imune do hospedeiro também é importantíssima, determinando o que tipo de doença vai ocorrer. E não deixa de ser interessante a gente lembrar que nessas formas mais localizadas existe muita destruição tecidual e uma alta produção de citocinas inflamatórias, células provenientes do sangue periférico dessas pessoas quando estimuladas com antígeno de leishmania. O que é bem interessante aqui também é o entendimento de que numa área endêmica, o indivíduo que é examinado e que a gente não encontra nenhuma cicatriz, nem história de leishmaniose prévia, se a gente faz o teste de Montenegro e ele dá positivo, ele pode ser considerado como alguém que teve, certamente, contato com a leishmania e não desenvolveu a doença, teve imunidade suficiente para impedir o aparecimento da doença e se manter com uma certa memória desse encontro. E o que é interessante é ver que essa é uma resposta imune que, comparada às que tem doença, principalmente doença mais localizada e mais destrutiva, com muita destruição tecidual, essa resposta imune parece ser muito mais equilibrada. Ao contrário de quem é portador da forma difusa, que é uma forma muito rara e vinculada à amazonense, onde existe uma anergia, onde não há produção desse tipo de citocina, que também tem um perfil protetor, é claro, esses indivíduos aqui, eles têm uma capacidade de produzir interferon, TNF, mas numa quantidade pequena, certamente suficiente para dar o estímulo de resposta imune necessário, junto com vários outros mecanismos, é claro, e evitar o aparecimento da lesão cutânea. Então, tendo isso em mente, a gente vê e a gente sabe que a resposta TH1 é crucial para controlar a infecção, por vários motivos, mas, sem dúvida, há o entendimento, e já vários dados na literatura, mostrando que essa resposta inflamatória é associada com a doença, e aí, documentação da pauce presença, né, da micropresença, de uma presença muito pequena, mínima de parasitas nas lesões, elevados níveis de interferon, TNF, tanto no tecido quanto no sangue periférico ao estímulo por antígeno de leishmania, um intenso infiltrado inflamatório, a documentação de que a infecção subclínica tem uma resposta TH1 bem mais suave, digamos assim, e uma documentação muito clínica e que é interessante que quando a gente diagnostica esse paciente numa fase muito inicial, antes do desenvolvimento da úlcera, com poucos dias de manifestação clínica, que são o quê? Uma pápula pequena, localizada, com muitas vezes uma intensa adenopatia regional, a gente inicia o tratamento nesse momento e, teoricamente, em medicina, tudo que você trata numa fase precoce, principalmente quando é uma doença infecto-parasitária, o resultado é melhor. Mas, para nossa surpresa, e isso já foi documentado mais de uma vez, e outros colegas também documentaram, muitas vezes a gente não impede o aparecimento da ulceração, o que mostra a importância da resposta imunoinflamatória tecidual no aparecimento da lesão da leishmaniose. Existem várias outras evidências, né?
E eu selecionei algumas que eu acho mais importantes, e certamente nessas evidências vários grupos colaboraram, inclusive grupos aqui da Fiocruz Bahia. Então, por exemplo, aqui em colaboração com o grupo de Minas Gerais, a demonstração de que quanto maior o tamanho da úlcera, maior a produção por linfócitos de interferon e TNF-alfa. Existe essa correlação direta. Uma outra documentação importante é que a produção de MM9 por monócitos é elevado, é estimulado pelo TNF e participa na patologia das lesões de leishmaniose cutânea. O NLRP3, o inflamassoma NLRP3, que está associado à produção de interleucina 1-beta, entre outros elementos, está claramente associada com a severidade de doença, não somente em modelos animais, mas também em humanos. Existe também, mais recentemente, uma publicação do nosso grupo, principalmente de Augusto Carvalho, onde a gente participou, mostrou que existe uma correlação diretamente positiva entre níveis de L1-beta e também tamanho da lesão, da úlcera da leishmaniose e tempo de duração. Então, quanto maior a úlcera, quanto maior a doença, o tempo de doença, maior a produção de interleucina 1-beta, que é funcionalmente extremamente inflamatória e deletéria para o tecido. Então, a gente entende também, não só na área endêmica de Cós de Pedra, mas em outras regiões, que nos últimos anos tem se demonstrado claramente uma alta taxa de falha ao tratamento com a droga convencional, que até hoje no mundo inteiro na maioria dos países, a primeira escolha no tratamento da leishmaniose tegumentar, que é o antimonial pentavalente, que é o glucantina. Então, a gente tem essa documentação muito forte lá em Cós de Pedra, em vários ensaios clínicos que nós realizamos, de que a falha terapêutica chega em quase metade dos casos, ou seja, isso é elevadíssimo e é altamente preocupante. E a gente pode discutir, certamente na leishmaniose, como em outras doenças, mas aqui muito claramente na leishmaniose, além da estratégia de ter como alvo parasita no tratamento, que é obviamente a estratégia funcional e mais clara e mais objetiva, mais lógica, a gente pode pensar no desenvolvimento de uma estratégia adicional, que é, além de usar como alvo parasita, usar como alvo essa resposta imune do hospedeiro, que é exatamente uma resposta exacerbada, inflamatória, e com isso pensar em desenhar e verificar a ação de diversos medicamentos, diversos fármacos ou citocinas, ou bloqueadores de citocinas ou de quimiocinas, que modulariam essa resposta imune e facilitariam a destruição da leishmania e uma menor inflamação tecidual pelas drogas que a gente tem disponível, que são muito poucas, né? Como qualquer doença negligenciada. Até hoje, o antimonial, mais de 50 anos, drogas injetáveis, tóxicas, mais recentemente a miltefosina, que também tem falha terapêutica em 20%, 25% dos casos, e que certamente, se for usada em monoterapia, essa falha terapêutica, com o passar dos anos, isso vai ampliar, como foi notado claramente no calazar. Hoje em dia, ela não é mais usada em monoterapia no tratamento do calazar na Índia, ela é sempre associada. Bom, então aqui vamos falar um pouquinho de nossa experiência com alguns ensaios clínicos que o nosso grupo e outros fizeram. A primeira droga que a gente comenta aqui com vocês, que é uma das mais antigas que a gente testou, é a pentoxifilina, com o racional de que realmente o TNF é uma das citocinas, entre outras, importantes no dano tecidual. Essa documentação de que existe uma elevada produção de TNF na mucosa, na cutânea, mais uma vez, vários grupos participaram, inclusive aí da Fiocruz, e a gente tem isso. Primeira avaliação que nós fizemos com o professor Hélio Lessa, no ensaio clínico aberto, foi de pacientes que eram refratários, já tinham feito pelo menos 2 séries de tratamento com antimonial pentavalente e não tinham curado. Eles fizeram uma nova série associada à pentoxifilina, que além de ser um inibidor, um fraco inibidor de TNF-alfa, não é um bloqueador, mas inibe o TNF e também melhora a circulação, digamos, tecidual. Isso pode melhorar também até o aporte da droga. Então, isso pode ser um mecanismo adicional de ação da pentoxifilina. O fato é que 9 desses 10 pacientes curaram com essa associação, enquanto estávamos já fazendo um ensaio clínico randomizado, controlado com placebo, na leishmaniose mucosa, um grupo do Irã,
em função desse primeiro dado de literatura que nós publicamos, fez um ensaio clínico também randomizado duplo cego na forma cutânea, causada por L. Major, e mostrou também uma vantagem, né, de 81% de cura no grupo que usou pentoxilina e antimonial, comparado com quem usou somente antimonial. Voltando aqui para a mucosa, no ano seguinte, em 2007, nós publicamos, então, esse ensaio clínico duplo cego randomizado, pacientes de mucosa que não tinham feito ainda nenhum tratamento, que tinham uma forma moderada, grave, estágio 3 a 4, na classificação do professor Hélio Lessa, foram randomizados e a gente notou, então, que o grupo que usou antimonial em associação com pentoxilina teve 100% de cura, comparado a 58% no grupo que usou placebo e antimonial pentavalente. Esses estudos que foram realizados aqui serviram como base para o Ministério da Saúde, recomenda hoje em dia, é uma recomendação de associar a pentoxilina com antimonial. Mais tarde, há uns 2 anos atrás, nós fizemos uma reavaliação de um grupo bem maior de pacientes, na faixa de quase 100 pacientes, que ao longo dos anos usaram na região lá de Cós de Pedra essa associação, e vimos que a pentoxilina associada ao antimonial continuava superior ao antimonial. Claro que a gente não vai encontrar uma taxa de cura mais de 100%, num grupo maior de pacientes com maior heterogeneidade, com formas ainda bem mais graves, em estágio 5, mas a gente encontra mais de 80% de cura com essa associação, e, sem dúvida, essa recomendação é a recomendação, a nosso ver, muito válida. Bom, depois de 10 anos, nosso grupo também publicou um ensaio clínico randomizado, duplo cego controlado, em 164 pacientes com a forma cutânea, e aí sim, na associação pentoxilina e antimonial, na forma cutânea, a gente não achou benefício, e tudo indica, então, que o benefício da pentoxilina é basicamente na forma mucosa, que é uma forma mais agressiva, com maior destruição tecidual e maior produção de citocinas inflamatórias, entre elas o TNF. Bom, agora um outro tipo de desenho de associação de imunoterapia foi com o GM-CSF. Essa história do GM-CSF vem no final da década de 1990, e um dos principais, digamos assim, atores, né, o nome que está na moda hoje em dia, mas um dos principais pesquisadores que liderou esses estudos, junto com Edgar, foi Roque, né, Roque Pacheco. E em 1999, eu participei também desses estudos, junto com o Jussamar e outros colegas. Nós publicamos esse pequeno ensaio clínico em 20 pacientes com cutânea, mostrando também o benefício da aplicação intralesional do GM-CSF, com 80% de cura, comparado a 60% no grupo controle que usou salina intralesional. Aqui vocês viram já em cima, certamente vocês já viram o racional para o uso do GM-CSF. O interessante do GM-CSF é que ele, por si só, ativa o macrófago, a matrix leishmania, e pode induzir uma certa imunomodulação local, porque ele estimula a produção de TNF, interferon, mas ele é um autoestimulador também de L10 como citocina regulatória, além de facilitar a proliferação do queratinócito. Então, esse primeiro ensaio clínico piloto deu um resultado bem interessante. Posteriormente, um outro ensaio clínico, liderado também por Roque, mostrou que 100% dos pacientes que usaram curativo, né, a solução do GM-CSF era embebida em gás, era feito curativo, isso era trocado 3 vezes por semana, durante 3 semanas, que era o tempo do uso do antimonial. Comparado com a solução de salina e antimonial na mesma dose, a gente mostrou o dobro de cura, 100% desses pacientes curaram, e também, embora eu não mostre aqui, espero que vocês acreditem em mim, essas associações, nos 2 estudos, aceleraram também o tempo de cicatrização, que é uma outra preocupação de todo mundo que lida com leishmaniose. Às vezes você cura o paciente, mas esse paciente muitas vezes demora 2 a 3 meses para ter a cicatrização, e nesses 2 pequenos estudos aqui, a gente mostrou que o GM-CSF acelerava a cura desses pacientes também, o tempo de cicatrização era bem menor. Finalmente, a última publicação nessa fase inicial do GM-CSF foi realizada em 2005, em 5 pacientes cutâneos refratários, que também já tinham feito 2 séries de tratamento, pelo menos, com antimonial pentavalente sem cura. Todos eles curaram com o uso intralesional do GM-CSF. Aqui a gente voltou para o intralesional, porque acabou sendo mais prático usar o intralesional. Bom, mais recentemente, em colaboração também com o professor Barral, que eu tive a honra de ser meu orientador do mestrado, eu dei muita sorte, tive como orientador no mestrado Barral,
como orientador no doutorado, Edgar, né? Então, então, em colaboração com o professor Barral e com outros colegas também, desculpem, vamos voltar aqui, como Gerson Pena, da Fiocruz de Brasília, nós fizemos um ensaio clínico comparando dessa vez a miltefosina associado com o GM-CSF. Nesse momento aqui, vale a pena lembrar que o GM-CSF já tinha saído do mercado há muito tempo, em colaboração também com o grupo do Rio Grande do Sul, liderado pelo professor Diógenes, né? Houve a produção desse GM-CSF que nós utilizamos em creme gel. E aí nós fizemos 3 braços comparativos. De 133 pacientes incluídos, foram randomizados. O primeiro braço com o uso do antimonial pentavalente, tratamento convencional da leishmaniose. O segundo grupo usou a miltefosina na sua dose convencional, 2,5 mg por quilo por dia por 28 dias, associado ao creme gel de GM-CSF a 0,01%, que foi foi basicamente a mesma concentração que a gente usou naqueles estudos prévios na solução tópica, 2 vezes ao dia durante 28 dias, mesmo tempo de uso da miltefosina. E o terceiro grupo, a miltefosina com um creme gel placebo, pelo mesmo tipo de uso, 2 vezes ao dia por 28 dias. O que a gente mostrou aqui é que a associação do GM-CSF, é claro que a miltefosina com ou sem GM-CSF é bem superior, e mais uma vez a gente demonstrou, do que o antimonial pentavalente. Então, 47% de cura aqui contra 79%, 80% nos 2 grupos. O que não diferiu foi a associação com o GM-CSF, infelizmente, né? A gente não conseguiu demonstrar o benefício de associar o GM-CSF. Aí vários questionamentos podem vir. Poxa, por que estudos prévios mostraram uma vantagem tão forte e agora num número maior? Será que foi uma questão de ON, de você ter uma amostra maior e dar uma resposta mais fidedigna e diluir o que seria a obra do acaso? É possível. Mas é possível também que esse GM-CS que a gente usou, embora ele seja certamente de origem completamente associada às boas práticas laboratoriais, uma substância ativa, isso foi testado, mas talvez essa concentração, esse veículo que foi usado, não tenha sido ideal. Era muito difícil, devido ao custo desse GM-CSF, fazer curva dose-resposta, principalmente humana, é muito complicado. Então, a gente escolheu um pouco aleatoriamente essa concentração e, mais uma vez, tem a questão do veículo. Talvez se ele tivesse feito em biocurativo, como tem tecnologia aí na Fiocruz, de vários colegas pesquisadores, a resposta pudesse ter sido melhor. Finalmente, uma outra possibilidade, né, pessoal, é que a gente está lidando aí com a droga que, felizmente, cura já 80% dos pacientes. Então, talvez para você ter algo que seja associado, que demonstre uma superioridade ainda maior de cura, isso tem que ser muito potente, tem que ter uma resposta muito potente para dar essa diferença, e não foi o que aconteceu, então, nesse estudo que a gente realizou. Bom, uma outra citocina que tem um potencial muito interessante para ser usada na leishmaniose tegumentar é o GCSF. O GCSF foi quem substituiu o GM-CSF no mercado, né, na indicação de pacientes em quimioterapia, né, que são neutropênicos. E quando a gente vai para a literatura, a gente vê coisas bem interessantes com o GCSF, que é o fato dele estar associado com epitelização e com processos de cicatrização, por exemplo, na epidermólise bolhosa distrófica, que é uma doença congênita terrível, promove uma inibição do fenótipo, promove, na verdade, estimula um fenótipo T regulatório inibidor com produção de IL-10 em alguns estudos experimentais, interfere negativamente com a função das células CD8 citotóxicas, que são bem comprovado isso também por mais de um grupo, e o nosso também em colaboração com o grupo de Philip Scott, que são células participantes de uma maneira muito forte do processo de destruição tecidual e patogênico da leishmaniose. Então, o nosso Carvel Suprem, que é um médico que está aqui na Bahia já há alguns anos, do Haiti, vem fazendo agora o seu doutorado com esse ensaio clínico, que também é um ensaio clínico piloto. Nós fizemos o desenho de aplicar intralesionalmente o GCSF no D0 e no D15,
em associação com o antimonial pentavalente, no grupo que foi randomizado para o uso do G-CSF, comparado à salina, nessas duas aplicações também, D0 e D15, e todos os dois grupos usando o glucantime na dose convencional. Bom, o desfecho terapêutico mais importante para a gente, muitas vezes, é esse aqui do D90, né? E também o tempo de cicatrização. A gente não notou melhora a aceleração da cicatrização com o G-CSF, mas a gente também não nota uma maior taxa de cura. No entanto, as recidivas foram maiores no grupo que usou placebo, que usou somente antimonial. Então, a longo prazo, digamos, quando a gente vai para 6 meses após o início do tratamento, a taxa de cura do grupo que usou G-CSF é bem superior, embora não ainda significante. Então, isso pode ser um alento no sentido de que talvez essa seja uma medicação que mereça ser verificada num número maior de pacientes e, eventualmente, numa estratégia de dose diferente da que foi usada. Vamos falar um pouquinho agora do SM29. O SM29 é uma proteína, né, do tegumento de Schistosoma mansoni, que foi isolada, aí tem a participação super importante de nosso colaborador e amigo Sérgio Oliveira, lá de Minas Gerais. Inicialmente foi desenvolvida como um antígeno potencialmente alvo para o desenvolvimento de vacina contra a infecção por Schistosoma mansoni. Dado aqui, diversos estudos posteriormente foram mostrando essa modulação que o SM29 tem, na asma, por exemplo, como vocês estão vendo aí, aumenta a frequência de células regulatórias, diminui a inflamação das vias aéreas peribronquiais no modelo murino, e também em pacientes com asma, quando se estimula os linfócitos do sangue periférico, as células mononucleares do sangue periférico com antígeno de SM29, isso induz, né, essa regulação pelo SM29, aumenta também a produção de L10 e a frequência de células T regulatórias. Então, passa a ser um antígeno bastante atraente como imunomodulador. Existem esses dados na literatura também, alguns ainda em vias de publicação, e aí do grupo de Camila, né, no modelo murino, mostrando que o SM29 reduz a espessura da orelha e a carga parasitária, né, e que também, em pacientes com leishmaniose tegumentar, aumenta em células do sangue periférico a produção e a expressão de receptor para L10 e permitindo esse perfil fenotípico regulador, o que é muito interessante dentro do que a gente tem discutido. Então, é claro que esse é um antígeno candidato, SM29, a uso na leishmaniose tegumentar, e o professor Edgar Carvalho, Alex, e o grupo em Corte de Pedra, com a participação de outros pesquisadores, Luiz também, mas principalmente aí a contribuição muito forte de Edgar e de Alex, tem mostrado que, sem dúvida, essa é uma medicação, esse é um imunomodulador, é um antígeno extremamente interessante para ser associado no tratamento da leishmaniose tegumentar. Vocês estão vendo aqui esses dados preliminares que o professor Edgar me cedeu e a quem eu agradeço aqui, mostrando que no D60 a taxa de cura já é mais rápida no grupo que usou a associação antimonial e SM29 tópico, nessa dose aqui de 10 microgramas. Isso aumenta no D90, que é o endpoint primário desses estudos todos, onde se demonstra que 71% dos pacientes que usaram essa associação curaram, contra 43%, que é a taxa convencional, entre 40 e tantos e 50% de cura, quando a gente usa só o antimonial pentavalente, e esse dado é bem significante. Então, esse aqui, sem dúvida, tem um potencial, merece ser testado no número maior de pacientes e em associação com outras drogas, e aí talvez, nesse momento, o uso associado com a miltefosina, quem sabe, leve a gente a perto de 100% de cura. Aqui vocês estão vendo a foto do paciente, por exemplo, no D0 e no D30, já com a cicatrização bem mais rápida, e a demonstração de que essa cicatrização, que o tempo de cicatrização é mais curto, é mais rápido, está aqui nessa Kaplan-Meier, onde vocês estão vendo aqui o tempo de cura bem mais rápido no grupo, no log rank aqui do grupo que usou a associação, comparado em quem usou placebo e glucantime ou somente o glucantime. Finalmente, pessoal, já
chegando mais ou menos perto do final dessa apresentação, a gente comenta um pouco os dados que a gente tem de patogênese de L1-beta, onde basicamente eu estou mostrando aqui dados de vários de vocês até, né? E talvez de outros grupos, demonstrando o quanto L1-beta é importante na patogênese da leishmaniose cutânea. Alta expressão tecidual, né? Uma correlação positiva entre as células que expressam IL-1-beta e a área o tamanho da área de necrose. Uma correlação que eu já tinha mostrado anteriormente nesse estudo que eu citei, diretamente positiva também entre o tempo de doença e a produção de IL-1-beta, assim como o tamanho da úlcera, então isso claramente demonstrado. Um dado muito interessante, toda vez que a gente fala em bloquear uma citocina inflamatória, mas que também pode ter papel na defesa, principalmente nas fases iniciais, é a preocupação de que com isso a gente vá, ao mesmo tempo que diminuir a inflamação tecidual, mas também isso possa facilitar a proliferação da leishmania e, eventualmente, até aparecimento de lesões em outras áreas ou piora posterior da doença com maior número de leishmania. Então, felizmente, esse dado aqui é um dado muito importante. Ele mostra que o bloqueio da IL-1-beta não interfere com a ação dos macrófagos, com a atividade macrofágica, no sentido de destruir a leishmania. Então, esse é um dado muito importante, né, junto com os outros, para que a gente passe, então, para o modelo experimental para ensaios clínicos no ser humano. E aí a gente tem várias opções de medicamentos que são bloqueadores, digamos, totais, como os biológicos de L1-beta, que são o Ilaris, que é um antagonista de L1-beta, ou o antagonista do seu receptor, que é o Anakinra. Aí você vai ter um bloqueio total de L1-beta, ou um bloqueio, uma diminuição parcial, né, com o uso da glibenclamida, que é, na verdade, um antidiabético, uma medicação usada para o diabetes, que inibe o inflamassoma NLRP3, que é uma das vias que induzem a produção de L1-beta, como todos vocês sabem, né? Aqui, mais uma vez, dado já antes do modelo humano, antes de se partir para o ser humano, claro, o modelo experimental, mostrando o benefício, né, de bloquear IL-1-beta na doença experimental, sem diferença na quantidade de parasitas, ou seja, não interferindo com a destruição do parasita pelo macrófago, pelo mecanismo de defesa do hospedeiro. E dados de quimioterapia, mostrando que pacientes que usam gliburide para diabetes mellitus e que apresentam também leishmaniose cutânea, eles, esse gliburide ele tem capacidade de inibir, de baixar não somente a produção de L1-beta, mas também de TNF-alfa, enquanto não interfere com outras citocinas, entre elas a IL-10, que tem um papel regulatório que também pode ser importante. Então, todos esses dados aqui certamente chamam a atenção para a gente da necessidade, no futuro próximo, testar drogas que sejam inibitórias para IL-1-beta ou bloqueadoras de IL-1-beta com a quimioterapia convencional, com antimonial pentavalente, que, apesar da chegada da miltefosina, continua sendo a droga de escolha ainda, por incrível que pareça, no dia a dia do tratamento da leishmaniose tegumentar, e certamente essa é uma via que pode também trazer frutos interessantes, a gente espera, na potencialização das drogas que tratam a leishmaniose cutânea, no aumento dessa taxa de cura, que é baixíssima, e também na aceleração da cicatrização, que é um outro problema na vida desses pacientes. Então, concluindo, certamente a minha resposta para essa pergunta é que certamente sim. Eu espero ter convencido vocês, espero que vocês concordem comigo. Certamente existe mais de uma via, né, inflamatória que a gente pode usar como alvo, e mais recentemente essa via da IL-1-beta e do NLRP3 parece ser as mais interessantes. E isso é fundamental para o melhor controle de uma doença que ainda é um problema muito sério em nosso país, em vários outros, em área endêmica, que é uma doença extremamente negligenciada, onde os portadores sofrem com a doença, com o preconceito que tem com a doença, com as questões trabalhistas vinculadas ao abandono do trabalho, e eles realmente precisam de drogas mais efetivas, de tratamentos que curem mais rapidamente e que, se possível, também contribuam para uma diminuição dessas drogas, uma diminuição na dose,
no tempo de uso, isso não só facilitaria o tratamento, como diminuiria a toxicidade e o custo desses tratamentos. Custos também, principalmente, a preocupação maior é o custo do paciente de se deslocar para tomar a medicação, de abandonar o trabalho. Bom, eu agradeço a vocês todos pela paciência, por terem acompanhado essa apresentação e estou à disposição aqui de vocês para qualquer questionamento. E, mais uma vez, lembrar que tudo isso que eu apresentei aqui tem muita gente envolvida, mas eu diria assim que certamente a liderança de Edgar e de todos que trabalham em colaboração com ele são fundamentais para o desenvolvimento desses racionais e para o desenvolvimento desses ensaios clínicos, onde eu tenho me envolvido junto com o Luiz e outros colegas. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Paulo. Fantástico aí esse overview. O World Leishmaniose, né, para quem não sabe, é o Congresso Mundial de Leishmaniose, que ocorreu agora em Cartagena, Colômbia, onde teve a apresentação, então, dos pesquisadores que trabalham no tema. Estava lá o doutor Paulo Machado, e a gente veio aqui com exclusividade, para quem não foi, como eu, que não tive a oportunidade. Então, obrigada. Então, muitos bons dias e muitos elogios aqui na palestra. E temos aqui algumas perguntas, algumas do tema e algumas... começar aqui pela Elisa Polilo. Né? Bom dia, Paulo e demais colegas. Sempre bom ouvir o Paulo. Talvez eu já tenha perguntado isso a ele em algum outro momento, mas eu certamente esqueci a resposta. Faz sentido continuar usando o imunomodulador por um tempo maior que o antimonial? Ou mesmo a metilfosina, pensando em manter a imunomodulação por mais tempo? Penso nisso considerando a possibilidade da persistência parasitária e de parasitas quiescentes, que eles poderiam explicar aos pacientes que não respondem mesmo à combinação terapêutica. Uma pergunta extensa, mas você está... Obrigado, Elisa. Estou vendo aqui, muito obrigado, muito legal estar com você aqui nessa sessão, e esse seu questionamento é muito interessante. Inclusive, foi um questionamento feito também lá na apresentação, e pode ser que sim, isso é difícil de responder. Um dos problemas assim que que eu penso no momento para lhe responder é a dificuldade, eventualmente, de como é que a gente pode verificar se vale a pena, por exemplo, um questionamento também, será que não vale a pena, antes de entrar com a droga que mata a leishmania, né, precedendo o uso dessa droga, usar o imunomodulador, até porque a gente sabe que realmente qualquer medicamento que destrói parasita, né, a liberação de antígenos é maior e muitas vezes isso propicia uma resposta inflamatória. A gente vê isso em leishmaniose, né? Quando a gente trata o paciente, se a gente ficar acompanhando no dia a dia, nos primeiros dias a lesão muitas vezes fica até pior, fica mais inflamatória. Na hanseníase, o paciente, o maior risco para fazer reação hansênica, o eritema nodoso hansênico, que é uma coisa seríssima e complicada, um dos maiores estímulos é o tratamento com a poliquimioterapia. Então, o paciente que tem uma carga de bacilo grande e começa a poliquimioterapia, ele tem uma grande chance de, em 3, 4, 5 semanas, fazer a reação, sem dúvida, pela ação. Então, tem um racional para se usar previamente, sim, sem dúvida, e pode haver também um racional para manter um tempo maior, no sentido de facilitar também todas as ações teciduais que levariam à cicatrização. Então, é um questionamento muito bom. Agora, o negócio é como é que a gente vai fazer isso na prática, como é que a gente vai verificar? Eu acho que a primeira verificação, na verdade, vai ser em modelo experimental. Esse é o melhor modelo para a gente verificar todos esses cenários, né? O cenário de iniciar com o imunomodulador, depois entra com a droga, mantendo o imunomodulador. Um outro cenário, fazer somente o imunomodulador e a droga, a quimioterapia, como a gente tem feito. O terceiro cenário, começar depois o imunomodulador tal, e verificar qual realmente dessas estratégias pode ser a melhor para o paciente e para controle de doença. E aí sim partir para ensaios clínicos, para estudos piloto, até porque, eventualmente, o uso prolongado dessas medicações, nem sempre na prática a gente vai conseguir. Esse é um paciente que está lá na zona rural, no dia a dia dele ele tem dificuldade. Então, o ideal é que a gente tenha, talvez até já antecipando algum outro questionamento, o ideal é que a gente tenha uma droga potente
que atue em pouco tempo e uma imunomodulação também eficiente, mas, se possível, que seja usado por pouco tempo. Tudo que a gente for precisar usar por um tempo prolongado, né, corre o risco de, no dia a dia do paciente, das suas dificuldades do dia a dia, isso não ser usado e aí perder a validade e, eventualmente, a gente até achar que uma intervenção não deu certo, quando, na verdade, o que faltou aí foi a adesão ao tratamento. Também demorei respondendo, desculpem. Mas espero ter respondido, viu, Elisa? Qualquer coisa, estamos aí. Valéria, não estou ouvindo você. Não sei se sou só eu. Desculpe, não, Opa. estava desligado. Obrigada. Seguir aqui com Camila. Acho que você parcialmente já respondeu um pouco da pergunta dela, né? Você acha que continua pertinente a associação com imunomoduladores? Acho que você, na resposta da Elisa, já contemplou. Ô, João, desculpe, não tinha visto, mas as perguntas são por aqui, sim, respondo ao João e aos outros presentes, então, na sala. Né? Elogios de professor Manuel Barral, dados bons para pacientes para a ciência, promissores. Uma pergunta de Ricardo Santana. Professor Paulo, ótima apresentação, parabéns a todos os envolvidos. Vocês pensam nesta hipótese da imunomodulação e verificar uma possível ação de vesículas extracelulares obtidas de células-tronco de lesões de pacientes com leishmaniose cutânea? Têm sido estudados nos últimos anos, imagino que em outras patologias. Sem dúvida, esse é um tipo de, digamos assim, de desenho de estudo que vem no fluxo dessas intervenções e que pode ser muito interessante, né? E entender, isso vai ajudar também a entender melhor o mecanismo e, eventualmente, afinar melhor esse tipo de intervenção. Miter, você fez uma pergunta aqui que eu não sei responder não, viu, Miter? Me desculpe aí. Qual a sua opinião sobre a busca de novas drogas tendo como alvo enzimas da via glicolítica? Certamente, dentro do processo de patogênese, de multiplicação de parasitos, de resposta tecidual inflamatória, tem vias enzimáticas, não diretamente ou não associadas à resposta imune, que podem realmente, ao serem abortadas ou serem suprimidas, isso pode melhorar, sem dúvida, a resposta clínica e a cicatrização. Mas isso tudo tem que ter, como você certamente tem, eu não tenho esse dado, né? Você tem que ver o que é que você tem aí de dado experimental em animal, de preferência. Eu acho até que o animal, que o modelo animal melhor é, se possível, o animal infectado com L. brasiliensis, né? E demonstrar que essas vias realmente elas têm um efeito importante na patogênese, elas interferem, e quando elas são bloqueadas, elas também têm benefício, trazem benefício no modelo experimental. Então, assim, se você quiser ser mais específico, estou à sua disposição. Mas não tenho dados maiores sobre isso, não. Se alguém quiser ajudar, eu peço ajuda aos universitários. Uma outra contribuição aqui da Elisa, que é um ponto importante, né? Quando a gente pensa nesses tratamentos para leishmaniose, se eles são espécies específicas, né? Ou se a gente pode olhar para um espectro maior de infecções por outras espécies de leishmania, até mesmo quando pensamos nessa infecção associada com parasitas contendo o LRP1, né? Que é o vírus. Isso pode ser interessante de levar em consideração, né? Sem dúvida, Elisa, sem dúvida. A gente tem aqui alguns anos atrás, Albert Sheriff verificou essa possibilidade da gente ter aqui algumas amostras de leishmania da nossa área endêmica, o LRV vírus, e nessa amostra, pelo menos, não conseguiu se detectar, ou se detectou foi muito pouco. E isso pode também ser em função de áreas endêmicas. E um dado que a gente tem aqui muito forte, certamente você conhece isso, é que diversos SNPs e alguns polimorfismos estão realmente associados aqui em nossa região endêmica a uma maior agressividade, eventualmente até a manifestações clínicas mais agressivas de leishmaniose tegumentar, que é um grande problema nosso do dia a dia, né? No Rio de Janeiro, a gente já tem o dado de que muitos pacientes curam com doses baixas de antimonial. E o que seria muito interessante seria também comparar, né,
comparar o perfil genético multiclonal dessas infecções que a gente tem aqui nessa área endêmica de Córrego de Pedra com de outras áreas, inclusive do Rio de Janeiro. Muito bem. O Lucas Eu acho também... que Camila concorda comigo aqui, né, Camila? Sim, sim. E tem uma outra questão que o Lucas traz, que também é interessante, que a gente tem visto, que são essas lesões atípicas, né? Perspectivas para a imunomodulação. Você acha que a droga antiparasitária ela funcionaria também melhor? Lucas, eu não tenho dúvida de que se a gente tiver uma droga mais potente, pode ser que a gente tenha que restringir os modelos ou os tipos de doença onde a gente precise de imunomodulador. Mas eu não tenho dúvida de que essas lesões atípicas, e a Edgar tem demonstrado isso, junto com o Luiz principalmente, com a participação importante também de Alex, né? Nesses pacientes também, a resposta imune, principalmente quando eles não têm nenhum tipo de comorbidade associada, ela é diferente do que a gente tem encontrado nas formas clínicas convencionais. Então, sem dúvida, à medida que a gente vai entendendo mais as peculiaridades da resposta imune nessas formas atípicas, pode ser interessante também abrir perspectiva de imunomodulação. Isso sem dúvida. Agora, que nos limita um pouco no momento, na minha opinião, é que a gente tem décadas de investigação sobre a patogênese, o que é que acontece mais importante na imunopatogênese da forma cutânea e mucosa, por exemplo, né? E mesmo assim, a gente, vez por outra, depara com novidades, né? A questão da L1-beta, há alguns anos atrás, não era conhecida, né? O papel importante da CD8, até alguns anos atrás, também era pouco conhecido, né? Então, atípica, agora que está sendo estudado um pouco mais, né? O que é que está acontecendo na imunopatogênese. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco mais, aprender mais o que é que acontece com a resposta imune desses pacientes para desenhar, sim. E aí não vai ter modelo, eu acredito que vai ser complicado o modelo, né, em camundongo, né, modelo animal, e aí talvez a gente tenha que partir direto mesmo para ensaios pilotos em seres humanos. Mas, sem dúvida, eu acho que sim, acho que tem perspectiva. Então, aqui mais um convidado ilustre aqui na sua palestra, João Santana, está aqui presente. Ele faz aqui uma provocação, ele mandou no direct para mim aqui, para você comentar. Cura de lesão ou cura parasitose? E também você considerar as recidivas a longo prazo, para você comentar. Obrigado, João. Legal, boa provocação mesmo. Eu acho que a cura total do parasita, a erradicação de 100% do parasita, provavelmente não vai acontecer, né? Não vai acontecer, né? Fica lá, até prova em contrário, sempre vai ficar meia dúzia de parasitas ali, quiescentes, né? Esperando uma oportunidade, como a gente tem essa documentação, soldados que foram para a guerra no Iraque, ou não sei aonde, anos depois, tem câncer, tem um linfoma, e aí desenvolve a lesão da leishmaniose. E um dado que fala também a favor disso, que é muito interessante, você às vezes tem realmente esse paciente que teve leishmaniose, tratou, curou, e alguns anos depois pode ter um novo quadro de leishmaniose. Ou porque ele foi novamente, né, infectado, ou eventualmente ele já tinha ali em algumas áreas corporais, eles contam às vezes para a gente que foi após um certo trauma local que se desencadeou o aparecimento da lesão. Então, sugerindo que aquela leishmania estava ali habitando, estava sob controle, digamos assim, equilíbrio, e qualquer fator que rompa esse equilíbrio, que leve ou a maior proliferação do agente, ou uma resposta inflamatória exagerada contra meia dúzia de parasitas que não iriam fazer nenhum mal, fazem a doença ressurgir. Então, esse é um ponto que é sempre muito interessante, e a gente vê isso também, mais uma vez, na área endêmica, né? Pessoas que têm leishmaniose, depois de 10, 15, 20 anos, fazem de novo. A questão da recidiva, uma vez que o paciente está curado, por mais trabalho que dê para curar, e curado da doença, né? Cura parasitária é sempre difícil de comprovar e de documentar, menos problemática. A gente não tem, o nosso problema maior não é tanto recidiva. É claro que existe recidiva, claro que nós temos casos de recidiva ou de reinfecção, como eu comentei já. Mas, na maioria das vezes, uma vez que o paciente está curado, ele acaba permanecendo curado por um tempo muito longo ou para o resto da vida. Obrigada, Paulo.
Eu tinha uma pergunta com relação à falha terapêutica, né? No nosso último trabalho, que a gente viu os mediadores lipídicos também com biomarcadores de prognóstico de tratamento e falha, né? E aí, pensando todos esses dados agora publicados, qual o peso da falha terapêutica, então, nesses trials prévios e como eles são pensados nos atuais, né? Valéria, desculpe, você fala assim, o peso da falha terapêutica em termos de estratégias com relação ao que Isso, de acontece? estratégia. Pronto, Quando obrigado. você para Perfeito. as Não, amostras. a questão da falha terapêutica é um problema sério, porque, na verdade, algumas vezes a gente não tem outra opção a não ser fazer uma segunda série de antimonial em vez de 20, 30 dias, uma droga tóxica. O paciente já reclamou que teve artralgia, mialgia. Mais recentemente, a gente tem a opção da miltefosina, que ainda está muito limitado o uso, e principalmente em mulheres em idade fértil, é complicado usar. Tem que ficar pelo menos um mês em anticoncepção, fazer 2 testes negativos, ainda tem muita burocracia e até certo ponto racional, mas exagerada também, por outro lado. E aí a gente tem a anfotericina B. A anfotericina B é uma droga excelente. O problema da anfotericina B é que ele exige hospitalização ou regime hospital-dia. Então, tanto a desoxicolato quanto a liposomal, que é menos tóxica, são drogas muito boas, mas assim, tem um custo, mais uma vez, não só o custo da droga em si, mas o custo do paciente, ou de se hospitalizar e largar trabalho, ou de estar indo 2, 3 vezes por semana fazer durante 1, 2, 3 meses o tratamento de resgate. Elisa, você fez a questão aí da questão do tratamento combinado, né? Se isso, como é que ficaria a questão do custo? Sem dúvida, a gente tem toda uma área hoje em dia das ciências da saúde de análise econômica de custo-benefício. Eu não tenho dúvida de que a partir do momento que você tem um medicamento, tem uma intervenção terapêutica que seja, né, mais efetiva, que cure mais rapidamente, que aumente muito a taxa de cura, isso vai diminuir muito, pelo menos, os custos indiretos com o tratamento da doença, com segunda série, com terceira série, com o uso de drogas como miltefosina ou anfotericina, que também tem custo elevado, com perda de dia de trabalho, mas tudo tem que passar por uma análise de custo-benefício e análises econômicas que certamente são importantes a partir do momento em que a gente encontra, olha, veja bem, chegamos à conclusão que a associação com a SM29, por exemplo, é algo que tem que ser perseguido e que vai ser extremamente útil. Aí sim, vamos ver como é que é o custo disso, vamos comparar com o custo de tratar somente com monoterapia e com 40% a 50% de falha, etc. É uma pergunta muito boa e muito difícil de responder no momento, e muito importante. Olha, tem um orgulho da minha turma adotiva de medicina, de Dr. Washington, e uma pergunta. Parabéns, Paulo, pelo trabalho consistente e contínuo nesta área excessivamente completa. Abordagens no tratamento de LT usando modelos de complexibilidade tem dado alguma resposta que ajude? Não sei, Washington, não sei lhe dizer, não sei responder essa pergunta, não. Muitas vezes o que a gente tem, na verdade, na abordagem do tratamento da leishmaniose é uma pobreza muito grande em termos de abordagens e de modelos, né? Existe uma pobreza enorme. Então, se você for olhar a literatura, embora a produção científica sobre leishmaniose seja muito grande, mas a quantidade de ensaios clínicos, e principalmente ensaios clínicos de bom padrão, de desenho fidedigno, digamos assim, né? De um desenho que seja que dê confiabilidade aos resultados, é muito pequeno, principalmente testando associações ou testando novas intervenções terapêuticas. Então, não temos ainda modelos que ajudem tanto quanto a gente gostaria. Certo. A Elisa Polila agradecendo aqui. Excelente apresentação e mais muitos parabéns. A gente já está se aproximando ao horário, né? 9h57. Quero mais uma vez agradecer ao Paulo a excelente palestra, a excelente contribuição do grupo. Relembrar, então,
aos presentes que essa palestra ela estará disponível a partir de segunda-feira no canal YouTube da Fiocruz Bahia. Paulo, muito obrigada, então, por estar aqui compartilhando esses dados conosco. Eu queria agradecer, Valéria, mais uma vez a você e a todos os colegas que participaram, né? E que eu tenho a honra de colaborar em alguns momentos, de ter aprendido e continuo aprendendo muito com vocês todos. E dizer que, é claro, que a gente está muito longe, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? E claro que vocês sabem disso, uma coisa é o que a gente vê in vitro, em animal experimental. Quando a gente chega no ser humano, existe, claro, toda uma complexidade multifatorial, né? E que, às vezes, também dificulta muito a gente ter respostas claras em um curto período de tempo, principalmente, mais uma vez, numa doença onde tem tão pouco investimento e onde a gente encontra poucos grupos que se debrucem realmente a desenvolver novas intervenções que melhorem a vida desses pacientes e que façam com que essa doença seja bem melhor controlada. E é vergonhoso, na verdade, estar em pleno século XXI e ainda lidar com tantas dificuldades como a gente lida no manejo dessa doença. Então, eu agradeço a vocês e as palavras de elogio, que, na verdade, são muito mais de amizade e que são para o grupo todo que vem trabalhando de maneira muito forte nisso, principalmente, mais uma vez, eu não me canso de citar, Edgar e todo o grupo lá de corte de pedra, que no dia a dia arregaça as mangas e corre atrás do prejuízo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Paulo. Então, bom dia a todos e todas, e nos veremos, então, na próxima sessão científica da Fiocruz Bahia. Tchau.